Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com sirinenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo enquanto o apedrejavam. Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós celebramos hoje, então, o dia desse grande santo chamado Estevão, que foi, então, diácono e promártir, E promártir quer dizer primeiro mártir de Cristo, E essa leitura dos Atos dos Apóstolos vem justamente nos falar desse homem, que diz foi um escolhido dos apóstolos para servir a uma comunidade. E porque ele foi escolhido pelos apóstolos, Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, E por isso a palavra aqui diz, que alguns membros da igreja daquele tempo, que ele participava, daquela comunidade, então eles começaram a perseguir Estevão, justamente por causa da sua sabedoria, ou seja, porque ele era esse homem cheio do Espírito Santo de Deus. Foi então através da inveja, nós podemos entender que através do medo de perder lugares, mas também da incredulidade daqueles homens que não conseguiam crer em muitas coisas que Estevão falava, à luz do Espírito Santo, coisas que ele revelava, que esses homens, eles começaram a perseguir Estevão, e a perseguir tanto que o levaram à morte, Levaram à morte por pedradas, E aqui diz que o ódio daqueles homens era muito grande, Diz que eles conseguiram ficar muito enfurecidos, até levar Estevão à morte a pedradas. E em Atos dos Apóstolos vai dizer que Estevão ainda assim, perdoou aqueles homens, Mas diz também que ele, mesmo em meio a toda aquela situação, ele conseguiu ver a glória de Deus, pois grande era o Espírito Santo, que habitava nele. E ele ainda falou no final, pedindo ao Senhor, clamando: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito, E o que nós podemos então tirar de exemplo, tirar de ensino para a nossa vida do testemunho desse grande santo, Que somente através do Espírito Santo de Deus nós podemos então ser capazes de resistir às perseguições, ser capazes de resistir o ódio, ser capazes de resistir todos aqueles, que nos perseguem, todos aqueles que querem tentar contra a nossa vida, todos aqueles que querem nos destruir. E aqui Estevão, ele nos ensina ainda, que mesmo que custe a nossa vida, que a gente nunca perca a fé, que a gente nunca perca, a vontade de servir a Deus, que a gente nunca deixe de proclamar, de falar o nome de Deus, para as pessoas, ainda que muitos queiram então nos calar, Mas Estevão, ele nos ensina que nós sejamos sempre firmes, que nós sejamos sempre fiéis para enfrentar as dificuldades, as adversidades, E à luz, então, desse exemplo de Santo Estevão, nós podemos, então, lembrar de algo que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 14, versículo 8, ele diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Ou seja, na vida ou na morte, nós devemos viver somente para a glória de Deus. E assim foi, o grande testemunho de Santo Estevão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.